Boa noite, irmãos. E aos amados que estão nos assistindo também, o meu boa noite a todos. Que alegria, que bênção estar na casa do Senhor, estar com os irmãos nessa noite maravilhosa, como o pastor sempre tem dito, e principalmente por Deus nos honrar e nos dar a oportunidade de estar trazendo a palavra dEle. É pesado, mas aqui estamos. Não confiando em nós, mas confiando plenamente no poder do nosso Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá todas as condições para isso. Quero agradecer ao pastor pela confiança, pastor Ebenezer, pastor Claudemir, obrigado. E vamos estar levando a Deus em oração, para nós estarmos. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e depois nós vamos orar, já feita a leitura da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 13, 13. Todos encontraram? Amém? Amém? Leiamos a palavra do nosso Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos, de antemão, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, realizado e permitido em nossas vidas. Obrigado por esse tempo que aqui estamos tendo. Meu Deus, que eu não venha falar nada que venha da minha parte, mas tudo que venha do Senhor. Que a Tua palavra venha, meu Deus, de encontro e ao encontro daquilo que nós necessitamos. E que possa, meu Deus, surtir efeito. Que haja, meu Deus, potencialização na nossa vida para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, mas também para nos confortar e para nos fortalecer. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Estava lendo semana passada, a fábula, a história, sem o H, né? Para Ruth. Estava lendo a história dos 3 porquinhos. E Deus, ao longo dos dias, Ele vem falando comigo a respeito do que nós vamos tratar na noite de hoje. E lendo essa história, eu percebi que são 3 porquinhos, como os irmãos bem sabem disso. E cada um fez a sua casa. Teve aquele que fez de palha, teve aquele que fez de madeira, e teve o que fez de estrutura de tijolos. E todos nós conhecemos essa história, mas eu quero que nós entendamos, nos leve a refletir sobre a construção. Todos eles construíram, só que com materiais diferentes. E a estrutura foi diferente. O nosso assunto hoje é isso, firmeza espiritual. Depois nós vamos intitular a mensagem, mas o assunto é esse. E a estrutura que cada um fez foi diferenciada. E para um futuro fez toda a diferença. Toda a diferença daquilo que iria enfrentar. Todos nós sabemos que na história tem um lobo mau. E que ele chega perseguindo e assopra na casa. A primeira é derrubada, a segunda é derrubada. Os porquinhos, pelo menos na história que eu li para a Ruth, os porquinhos dos demais pegam e correm para a casa daquele que fez de tijolos. E ali, mais uma vez, o lobo chega e assopra para que aquela casa seja derrubada. E o que é que acontece? A estrutura daquela casa é diferenciada. É o grande diferencial daquela história, porque a casa daquele que tem uma estrutura de tijolos, por mais que foi assoprada, por mais que o lobo insistiu, por mais que o lobo chegou também para perseguir e querer devorar todos os 3, mas a casa não caiu, porque tinha uma outra estrutura. E nós devemos pensar sobre isso. O mundo está vivendo, como o pastor acabou de pedir oração pelo Afeganistão. O mundo não é de hoje que nós vivemos
instabilidade, vivemos pressão, vivemos confusão, vivemos lutas constantemente. Desde que o mundo foi criado ali, quando houve a queda de Adão e Eva, pronto. Tudo isso adveio, tudo isso, essa instabilidade, essas lutas, o aumento do pecado, tudo foi acontecendo e cada vez mais o aumento disso acontece. Não se diminui. E o que nós temos entendimento que Jesus deixou bem claro e categoricamente: no mundo tereis aflições. Paulo, para reforçar um pouco mais, ele disse: todo aquele que quer viver piamente padecerão perseguições, lutas. Agora, o que vai fazer a grande diferença, o diferencial, é a estrutura. Como está a nossa estrutura? Como está a sua estrutura? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele viu esta igreja, uma igreja que de dons, de talentos, não lhe faltava nada. E ele ainda reforça que no capítulo 3, no versículo 11, ele fala a respeito da pedra, a pedra fundamental, e ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele está dizendo ali, em outras palavras: eu vejo Cristo nessa igreja. Ou seja, muitas vezes a gente tem essa base, esse fundamento que é maravilhoso, que é Cristo. E isso já é bom demais. Você ter essa base que é Cristo. Você ter esse fundamento, essa pedra que Paulo está dizendo para nós, que é fundamental. Isso é maravilhoso, isso é bom. Mas eu não sei se você já observou e prestou atenção, toda vez que se fala de a queda de um prédio, de uma casa, nós nunca falamos a respeito da base. A base, ela, se você observar, nunca ela é citada, porque ela nunca mudou, ela não caiu. Ela continua. Assim é a nossa base. Se ela é Cristo, ela é permanente. Ela permanece. Mas sempre se fala e sempre se vê a respeito da queda e da ruína da estrutura. Dependendo de como está a estrutura, é que cai. É que vem a queda. É onde vem a ruína da coisa. E assim nós devemos pensar sobre isso. Pensando sobre isso, nós temos que entender como está a nossa estrutura. Como está a nossa base? Como é que nós estamos firmados? Em que nós estamos firmados? Lendo esse texto, semana passada também, me veio isso, eu estava lendo para escrever para os casais. E aí, me veio essa passagem bíblica, que Paulo nos fala de 3 coisas, 3 estruturas, 3 bases que nós precisamos ter. Então nós vamos intitular a nossa mensagem: o tripé de sustentação e firmeza espiritual, ou o tripé da vida espiritual. E Paulo nos fala nesse texto, pequeno texto, mas que vai fazer toda a diferença para a nossa vida, daquilo que nós ainda está por vir. Louvado seja Deus se o momento que você esteja passando é aquele momento de calmaria, aquele momento de bonança. Que bom, oxalá que seja esse momento que você esteja vivendo. Mas a coisa pode mudar. A situação pode mudar. Ou talvez a situação que você já esteja, justamente seja o contrário. Você já está na luta. Você já está com as estruturas um tanto abalada. Você já está na dificuldade. Então nós temos que entender essas 3 coisas que Paulo nos dá. E a primeira delas é a fé. Vou ler novamente o texto. Agora, pois, permanecem a fé. E eu não estou falando de qualquer fé. Tem muita gente que tem fé, eu só acordo colocando o pé direito.
e acha que isso vai fazer toda a diferença no dia dele. Tem quem diga que, eu vou na loteria e vou fazer uma fezinha. E acha que aquilo ali pode mudar a vida dele para o resto da vida. A vida toda, aliás. Há quem creia que se o time dele ganhar, tudo vai mudar. Se o time dele for campeão. Mas nós não estamos falando de uma fé como essa. A gente está falando de algo diferenciado. Algo que nós podemos definir conforme Hebreus 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica de fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. É desse tipo de fé que nós estamos falando, é desse tipo de estrutura que as nossas vidas precisam. É desse tipo de estrutura, é desse tipo de construção que você tem que construir sobre a rocha que é Cristo. É a fé. Uma fé diferenciada, uma fé a qual eu já ouvi o pastor Ebenezer falar muito a respeito disso. Não é crer para você ver. Perdão, estou errando, né? Não, acho que eu vou ler aqui que é melhor. Não é ver para crer, é crer para ver. Agora foi, né? Agora foi. Essa é a definição que nós temos que ter. É essa fé, essa estrutura do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. É isso que vai fazer a grande diferença. É a fé que precisamos alimentar. Mas como alimentar essa fé? Pedro, Jesus ensinando os discípulos, e ele disse assim, dentro do ensinamento, Jesus falou, olha, você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Nossa, aquilo abalou Pedro. A estrutura dele já não foi mais a mesma. Aí logo ele bradou e disse, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, diante disso, a minha fé não está capaz para isso. Eu não tenho estrutura para isso. É diante disso, diante dessas lutas, que nós devemos clamar ao Senhor por mais fé. Nós devemos buscar alimentar mais a nossa fé. Como é que nós vamos conseguir isso? Gálatas 5:22. Enchendo-se do Espírito. Um dos gomos do fruto do Espírito é fé. Encha-se, meu amado. Como é que eu encho, pastor, do Espírito? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Encha-se do Espírito Santo e a sua fé vai crescer. Mas ainda nós precisamos procurar ouvir mais. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Hoje em dia há uma forma tão rápida e tão fácil de propagar e de se ouvir a palavra de Deus. Eu mesmo pela manhã eu recebo várias mensagens e eu saio distribuindo algumas aí também. Mensagens curtas de 5 minutos, 3 minutos, em que você ouvindo dia após dia pode fazer uma diferença tão grande na sua vida. E a fé é pelo ouvir. É essa fé que nós precisamos ter. Mas nós também precisamos procurar estar mais próximo de Deus. Mais próximo. Cada vez mais perto do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que a fé é dada por Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de mim. Não é daquilo que eu pratico, não é daquilo que eu tenho de habilidade, do que eu posso, do que eu não posso. É de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Que você possa procurar alimentar a sua fé. E a outra forma que nós temos de alimentar a fé é através dessa comunhão, do aprendizado, daquilo que nós temos de um para com o outro. Eu vou citar aqui Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diz que a respeito dos pastores, diz, a fé dos tais imitais. Ou seja, se eu estiver próximo de alguém que tenha uma estrutura de fé abundante e boa, eu vou ser contagiado, eu vou ser também influenciado, eu vou adquirir a fé que eu estou precisando. Então nós temos que ver que o primeiro passo que devemos dar, ou a primeira base que nós devemos ter, a primeira estrutura que temos que alcançar, é a estrutura da fé. Como ela está na sua vida? Eu não estou falando da fé salvífica. Eu estou falando de algo maior. Algo que você tem que alimentar e buscar a cada dia. De fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Pela fé. No mesmo texto de Hebreus vai dizer que os que morreram na fé, morreram como que vendo o invisível. É dessa fé que nós estamos falando. Mas também tem uma outra coisa que Paulo nos ensina nesse texto. Agora, pois, permanece a fé e a esperança. A esperança. Já diz o nosso ditado popular que a esperança é a última que morre. Pelo menos deve ser, né? A esperança deve ser a última que morre. Porque se a nossa esperança morrer, acabou tudo. Acabou tudo. Então Paulo está falando de algo importantíssimo que devemos ter. Essa é uma estrutura que fará toda a diferença. Mas eu não estou te falando de qualquer esperança. Eu estou falando de uma esperança que espera com confiança. Esperança aqui está no sentido de esperar com confiança. Esperar de ânimo pronto. Esperar cheio de expectativa. Cheio. Não é qualquer esperança, mas uma esperança diferenciada. Eu sempre via isso no pastor Josué quando ele subia aqui. Era algo diferente. Um homem diferente. Um homem que subia aqui e já nos deixava animados, já nos botava para cima. É esse tipo de esperança que Paulo está dizendo para nós. É uma espera com confiança, uma espera com ânimo, pronto. Salmos 41 diz, esperei com paciência no Senhor. Esperei. Esperança. Uma esperança prolongada. Sempre confiante, sempre esperançoso, sempre com expectativa naquilo que espera no Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Então é dessa esperança que estamos falando. É o diferencial que nós estamos precisando. É a estrutura que vai fazer toda a diferença para o que estamos enfrentando ou para aquilo que vamos enfrentar ainda. Em Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. É disso que nós estamos falando. A esperança que vem do Senhor. Que nós venhamos alimentar isso, irmãos. E por último, tenho que finalizar. Paulo nos fala sobre o amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Fecha tudo. Uma estrutura perfeita. Uma estrutura pronta para enfrentar qualquer adversidade.
Hoje nós vemos muitas pessoas com a estrutura abalada. Outrora, no passado, algum tempo atrás, a minha sogra, ela foi acometida da sua estrutura emocional. Ficou tremendo, sem controle nenhum, com sentidos fora de si. Agora nós estamos enfrentando a minha cunhada também com essa mesma situação. Mas eu sei que elas não são únicas. As pessoas estão vivendo isso. As estruturas abaladas. Porque muitas vezes não estão alimentando e cheias do que Paulo está nos trazendo, do que Deus está nos trazendo. E por último ele fala sobre um amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso tem que valer para nós, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso tem que ser o diferencial. Isso tem que ser a estrutura que nós precisamos para o dia a dia. Então que você possa deixar Deus colocar, preencher o seu ser e transformar aquilo que é fraco, aquilo que é frágil, transformar isso em fé, em esperança e no amor de Deus. O amor que sustenta. Para nós concluir, eu vou ler 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Estaremos concluindo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu. Essas são as estruturas que nós precisamos ter. As adversidades não param. Sempre vêm. Mas o diferencial, o que vai fazer a diferença, qual está sendo a nossa estrutura? Que ela seja fé, esperança e amor. Que Deus abençoe a cada um.